Oi pessoal, boa noite. Já vamos começar nosso estudo, né? Só um instantinho, que já vamos começar. Estamos na hora, né? Um pouquinho atrasados, mas dentro do nosso horário aí. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para darmos início, né? Ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, né? Um abração a todos que estão conosco. Maria Lígia, Solange, Ana Ribeiro, Aline Reis, Suede Lima, Lourdes Araújo, Lázara, Anita Silva, Pati, Marli Ângelo, Vanessa Rocha, Eline Polon, Leila Lima, boa noite Leila. Boa noite a todos que estão chegando. Um grande abraço e vamos em frente, né? Vamos fazer a nossa prece então. Senhor Jesus, estamos todos reunidos novamente em torno dos ensinamentos da doutrina espírita e em torno de Teu nome como o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, a bússola divina, a porta que conduz ao Pai. Que possamos, Senhor, nos pautarmos nos ensinamentos dos bons espíritos e adquirirmos a paz de consciência e o amor no coração, a lucidez na nossa mente e a harmonia no nosso corpo. Que a Tua paz envolva todos os irmãos necessitados na vida espiritual e também todos os lares aqui vinculados ao nosso estudo nesta noite. Que a Tua luz ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá, pessoal. Nós estamos no capítulo 35, já, né, na etapa final do livro aí. Daqui poucos capítulos a gente termina o livro, né? O livro Entre a Terra e o Céu, no Espírito André Luiz. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá ok o som? Então vamos lá. Capítulo 35, vamos começar hoje, tá? Reerguimento moral. Consoante o programa traçado, regressamos no dia imediato, estagiando primeiramente no lar de Zulmira, cuja posição orgânica era mais aflitiva. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. O médico cercara-a de drogas valiosas, entretanto, a infortunada criatura demorava-se em profunda exaustão. Nós temos que lembrar que a Zulmira acabou de perder uma criança, né? Acabou de perder o seu filhinho, o Júlio, né? E então ela está muito abatida, né? Ela está deprimida, está abatida fisicamente, moralmente, porque ela acha que Deus está castigando ela. Ela acha que pelo fato dela ter querido a morte do filhinho do Amaro, do seu marido, né? Porque ele já trazia 2 filhos do primeiro casamento e ele tinha um especial carinho pelo Júlio, que era filho dele, de 4 anos, e ela desejou a morte da criança com ciúme do marido, né? Que ele dava muita atenção para a criança e tal. E a criança realmente morreu afogada. Um certo descuido, uma certa participação dela. Aí ela entrou em depressão, também se tratou, depois se melhorou e tal. E agora ela teve o filhinho dela e com 1 ano ele veio a falecer. Então ela estava achando que Deus estava punindo ela pelo fato dela ter desejado a morte, né, do filho do Amaro, né? Mas ele morreria mesmo, de qualquer jeito. E é o mesmo espírito, que era o filho do Amaro, que morreu com 4 anos, e agora o Júlio de novo, que eles deram o mesmo nome, né? O Júlio de novo, que morreu com 1 ano. Era o mesmo espírito.
passando por duas provações, né? Duas expiações aí, devido às duas tentativas de suicídio que ele teve na época da Guerra do Paraguai. Tá? Ok. Então vamos lá, né? Então a Zulmira, os espíritos amigos foram à casa da Zulmira e ela estava muito abatida, né? Amaro e Evelina desvelavam-se preocupados, todavia a torturada mãezinha deixava-se morrer. Diante da nossa apreensão manifesta, o ministro apenas afirmou: aguardemos. Numa equipe quase sempre, a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte. Então, o que o Clarencio está dizendo? Olha, vamos... Estava todo mundo preocupado com a Zulmira, né? Com receio das condições dela que estão alarmantes. Mas aí o Clarencio falou assim, olha, numa equipe, e nós precisamos lembrar que trata-se de uma grande família. Os personagens desse livro, a gente pode entender como elementos de uma grande família espiritual, nem sempre harmonizados entre si, aliás, repleto de desarmonias, mas é uma grande família espiritual que está passando por provações nessa encarnação, devido ao passado, né? Então ele falava assim, olha, um elemento desse grupo, dessa equipe, pode, à medida que ele se melhora, ele pode ajudar a outro. Então Clarencio falou assim, olha, o Silva, à medida que ele melhora, ele pode ajudar na melhora da Zulmira. Nós não sabemos exatamente como ainda, né? Mas nós vamos ver isso aqui que o Clarencio está nos explicando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não se delongou por muito tempo na intervenção magnética. Estava ali aplicando passe nela, né, o Clarencio. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermeiro, encontrando-o superexcitado quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pelas freiras que persistiam dedicadas na oração. Quer dizer, ele estava tão superexcitado quanto na véspera. Quer dizer, ele não tinha melhorado, né? Mas ele estava bem assistido pelas irmãs, pelas freiras que eles tinham encontrado na véspera, né? Isso aqui do ponto de vista espiritual, tá, pessoal? O André Luiz está comentando do ponto de vista dos espíritos, né? Os livros da coleção do André Luiz são todos livros assim que falam do ponto de vista dos espíritos para os encarnados, tá? Então ele vai contando o que era feito espiritualmente diante das necessidades nossas aqui na matéria, né? As religiosas desencarnadas acolheram-nos com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, por que o Mário Silva estava em desespero, né? Porque não se lembra, ele achava que ele tinha matado o Júlio, nessa segunda encarnação do Júlio, nessa mesma família, né? Agora com 1 ano de idade, recente, né? A questão de poucos dias atrás, o Mário Silva era o enfermeiro designado para cuidar do caso de Krupp, que o Júlio estava, né? Então ele foi para a casa do Júlio e ele levou um choque, porque ele viu a sua antiga namorada com o marido dela, o Amaro, que era a Zulmira, né? Era namorado do Mário Silva. E ele nunca tinha perdoado a Zulmira pelo fato de ter deixado ele e depois se casado com o Amaro. Aí chegou lá, ele não sabia para onde que ele estava indo, quando ele chegou lá ele estava na casa da Zulmira e do Amaro. Ele levou um choque, mas ele tentou calar a contrariedade dele e foi cuidar do menino, né? Só que no fundo ele desejava que o menino morresse. Então ele até soltava vibrações negativas sobre a criança. Por isso que profissionais que trabalham assim, em maternidade, que trabalham com crianças, até educadores, tá, precisam vigiar muito os sentimentos, né?
Porque senão, se a pessoa não está bem, vai cuidar de bebês, vai cuidar de crianças, ou até babás, né, também, acabam transmitindo energias deletérias para a criança. Né? E se descuidar, até favorecendo processos patológicos, doenças, né? Então, se nós queremos cuidar de alguém, nós temos que cuidar de nós mesmos primeiro. Porque só aquele que tem pode distribuir, só aquele que ajunta pode distribuir. Então nós temos que ajuntar equilíbrio, serenidade, né? Autocuidados, e aí a gente vai ter condição de cuidar do outro também, né? Mas enfim, né? Aí ele estava achando que ele tinha matado. Ele entrou num drama de consciência, ele achava que tinha matado o Júlio, né? Clarencio, contudo, assegurou-lhes otimista que Mário passaria conosco e após entreter-se voltaria melhor. Quer dizer, o Clarencio ele acalmou as freiras, as irmãs que estavam preocupadas com ele, né? Que estavam muito aflito. E falou para elas assim, olha, ele vai vir conosco e quando ele voltar ele vai estar melhor. Né? Ele já assegurou a elas que ele sabia que ia funcionar a terapêutica que ele ia proporcionar ao Mário. Né? Em seguida, beirou-se do enfermo e tocando-lhe a fronte com a destra é a mão direita, né? É a destra e a sinistra. Eu, por exemplo, sou canhoto, sou sinistro. Né? Então, tocando-lhe a fronte com a destra, orou sem alarde. Clarencio, né? Então, se aproximando do Mário Silva ali, acamado, né? Aflito ali, em drama de consciência, né? Ele colocou a mão sobre a fronte do Mário Silva e orou, né? Qual se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, Silva aquietou-se, como por encanto. Quer dizer, com o passe do Clarencio, ele se aquietou. Revelou-se mais calmo, não obstante entristecido. A expressão facial que lhe denunciava a sublevação interior transformou-se-lhe no semblante, em dolorosa serenidade. Então o efeito do passe do Clarencio foi muito bom, né? Melhorou bastante as condições dele. Mas ele estava triste, né? Sentindo a dor moral dentro dele. Né? Nosso orientador desenvolveu alguns passes de auxílio e notificou. Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina. Contudo, está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado. Crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes a reaproximação. Quer dizer, ele queria conversar com ela, o Clarencio estava estimulando o Mário Silva a buscar a Antonina, mas ele tinha vergonha de se aproximar dela, de falar da ocorrência, né? Ele tinha vergonha de se abrir a ela, diante da nobreza dela, porque nessa encarnação a Antonina ela é um espírito que está em boas condições, está seguindo vitoriosa nessa encarnação, né? Na encarnação passada ela complicou um pouquinho a situação dela, né? De várias pessoas, mas nessa encarnação ela está sendo vitoriosa com os filhinhos dela, né? Então eles vão tentar reaproximar, né? Isso aqui é aquela hora que você está assim com vontade de fazer uma coisa que você acha que vai ser bom para você e tal, mas aí você fica relutante, né? Os espíritos amigos ficam tentando intuir você para fazer, sim, para ir. Vai conversar com aquela pessoa, que aquela pessoa vai te ajudar e tal, mas aí você fica relutante, fica indeciso, né? O Mário Silva está assim, né? Está com receio, né, de se aproximar da Antonina. Acariciou a fronte do moço, atormentado, e acentuou.
O desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental, favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. O desabafo, né? A gente falar, a gente... veja bem, existe a congestão nasal, né? Você está gripado, você está com congestão. Existe a congestão emocional. Às vezes você está congestionado emocionalmente. Né? Você está em conflito, sentimento de culpa, tal. Você está, né, congestionado, com conflitos dentro de você, precisa pôr para fora. Aí, à medida que vai desabafando, à medida que vai traduzindo em palavras os sentimentos que estão no íntimo, você vai fracionando aquela energia. Cada palavra é um pedacinho de energia que você vai fracionando. Você vai traduzindo em palavras. Você vai revestindo os seus sentimentos em forma de palavras. Tá? É assim que funciona. E isso é terapêutico. Por isso que a terapia funciona. Né? Por isso que a conversa com um determinado amigo, uma pessoa querida, uma mãe, né? Quando haja essa possibilidade, funciona. Tá? É extremamente terapêutico. Porque na medida que descongestiona as vias emocionais, você abre espaços novos. Como o Clarence está falando aqui, né? Quando o Clarence está falando, o desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental. Né? Vai libertar ele dessas energias que estão congestionando ele, né? Favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Né? Então a pessoa começa a falar, vai abrindo espaços interiores para voltar à alegria, para voltar à esperança, para voltar à fé, né? Porque antes não era possível, porque havia essa congestão. Né? Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolvendo-o em amorosa solicitude. Aquele amplexo afetuoso e longo figurou-se-nos um apelo às energias recônditas do rapaz, que de imediato levantou-se e vestiu-se. Você vê que abraçou, Clarice abraçou o Mário Silva demoradamente, e parece que foi um apelo profundo ao Mário Silva, as energias do Mário Silva, né? E de imediato ele levantou-se e vestiu-se. Você vê a técnica dos espíritos, né? Como é que eles fazem aqui, a importância do abraço, né? Clarice foi lá e abraçou, mais uma técnica, né? Para chamar as forças, né? do Mário Silva, né? Ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução, dá aquele clique, né? Então, ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução que o movia, desceu para a rua, seguido de perto por nosso cuidado, e tomou o carro que o transportaria até a residência da simpática família que o acolhera carinhosamente na antevéspera. Né? A casa da Antonina e das crianças dela. Né? Antonina e os filhos abriram-lhe os braços alegremente. É um bálsamo, né? Para os problemas do Mário Silva nesse momento aqui, uma situação dessa, chegar lá, uma senhora que ele admira, né? Equilibrada, as crianças dela, tudo, né? É viúva, né? Antonina viúva, perdeu uma criança também recentemente, mas ela tem 3 filhos, né? E ali, eles de braços abertos ali para receber, né? Então um verdadeiro bálsamo para o Mário Silva, né? O afeto dessa família. Né? A pequena Lisbela, encantada, dependurou-se-lhe ao pescoço, depois de um beijo comovente. Achava-se ainda acamada, mas refeita e feliz, porque ela também tinha pego o croup, e na antevéspera
o Mário Silva esteve lá, né, tratando da Lisbela antes de ir para a casa do Júlio. Né? Antes de ir para ele passou na casa da Antonina e tratou da Lisbela, que também estava doente. Né? E agora ela estava mais refeita, mais feliz. Né? Qual se convivesse com Mário de longo tempo, a dona da casa fitou apreensiva. Preocupada, anotou-lhe o abatimento, enquanto o hóspede parecia esmolar-lhe em silêncio ajuda e compreensão. Ela logo percebeu na fisionomia dele o abatimento, a necessidade, como que um pedido silencioso de ajuda que ela sabia interpretar. Né? Percebendo-lhe a angústia oculta, a jovem viúva induziu a conversação particular, em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. Então, novamente, ela estava em oração, junto com as crianças, e chamou ele para perto deles. Né? O enfermeiro pediu-lhe desculpas por tratar de assunto pessoal e, começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase a frase entrou na faixa dolorosa do próprio coração, desabafando. Lembrou que ali, junto dela, recebera ensinamentos da mais elevada significação para ele, e por esse motivo não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, implorando compaixão e socorro. Ele tinha passado na casa da Lisbela, na casa da Antonina, né, da Lisbela também, para cuidar da Lisbela, só que ele acabou participando do culto no Evangelho no lar. Né? E o tema foi perdão. Né? O tema estudado foi o perdão. Então, os comentários da Antonina, dos filhos dela, né? Isso tudo falou muito alto ao coração do Mário Silva. Né? Só que depois, saindo dali, ele foi para a casa da Zulmira. Foi cuidar do Júlio, sem saber que era a casa da Zulmira. Né? Então, o Evangelho no Lar, que ele participou na casa da Antonina, preparou ele para o encontro com a sua antiga namorada e com o filhinho dela, o Júlio. Né? E até ele, na hora ele pensava, se ele não tivesse ouvido as recomendações de perdão, ele aplicaria o remédio errado e mataria mesmo a criança sem pestanejar. Mas porque ele tinha participado daquele culto e ele tinha ouvido falar sobre o perdão, ele ficou muito impressionado com as informações e tal. Aí na hora que ele pensou em mudar o medicamento, ele lembrou do culto, do Evangelho no Lar. Aí ele não mudou. Ele aplicou a medicação certa. Né? Então você vê, ele já teve uma ajuda, né? Ele já foi ajudado pela família da Antonina, né? Alguns dias atrás. Só que ele desejou que o remédio certo se transformasse num veneno para o Júlio. Isso ele desejou. E por isso ele se culpava. Né? E aqui ele está de novo na casa da Zulmira. Né? Tentando confortá-lo, na casa da Antonina, não da Zulmira. Né? Tentando confortá-lo, a interlocutora escutou-lhe a narrativa até o fim. Acho que devia estar os dois sozinhos já, né? As crianças não deviam estar juntos, provavelmente. Né? Mário reportou-se à juventude, comentou os problemas psíquicos de que se via rodeado desde a infância, descreveu-lhe o amor que nutrira pela moça que o abandonara em pleno sonho, a Zulmira, né? Que era a namorada dele desde criança, que os dois planejavam de se casar e tal. Relacionou as provas que lhe haviam castigado o brio de rapaz, salientou o esforço que despendera para recuperar-se e, por fim, extremamente conturbado, explanou sobre o reencontro com a ex-noiva e com o ex-rival, o Amaro, né? Junto do pequenino agonizante. Então ele contou a história, resumidamente, né? Que ele viveu até a data presente. Né?
referiu-se ao ódio inexplicável que sentira pelo anjinho moribundo, o Júlio. Então ele explicou para Antonina do ódio inexplicável que ele sentiu diante daquela criança de 1 ano, o Júlio. Né? Por quê? Porque o Júlio era justamente a pessoa que tinha traído a amizade dele no passado. Né? O Mário Silva se chamava Esteves e era casado com a Lina Flores. Pois chegou o Júlio, que era um amigo dele, e o Armando, que era um outro amigo dele. Chegaram 2 amigos. O Júlio se insinuou para a Lina Flores e acabaram ficando juntos. E o Esteves acabou pegando os dois, dando um flagra, né? E aí ele foi embora, né? Abandonou ela, foi embora, né? E se envolveu numa outra situação, né? Mas o Júlio é o mesmo Júlio de agora, né? Então, quando ele viu aquela criança de 1 ano, ele sentiu ódio inexplicável. Por quê? Porque era justamente aquele amigo que havia traído a sua amizade, dando em cima da sua esposa, né? Você vê nas lesões afetivas, né? Como são difíceis, né? Atravessam os séculos e às vezes se geram problemas terríveis, né? O Júlio ficou com a Lina Flores, né? O Esteves foi embora, era na época da Guerra do Paraguai. O Esteves foi embora, o Júlio ficou com a Lina Flores, né? Só que ela, um comportamento mais leviano, ela acabou se envolvendo com outro amigo, com o Armando. E aí foi o Júlio que deu o flagra também e pegou os dois, o Armando e a Lina Flores. Aí o Júlio fez a tentativa de suicídio. Ele tomou corrosivo e aí não conseguiu morrer, aí ele se joga nas águas do Rio Paraguai. Né? Por isso que ele passou por essas 2 experiências expiatórias para resgatar essas 2 tentativas de suicídio dele. Né? Ok, pessoal? Tá ficando claro? A gente já está chegando no final do livro, então a gente já andou bastante no livro, né? Então eu tenho que estar repetindo de vez em quando aqui a história para fazer sentido para vocês, tá? Espero que esteja dando para entender aí. Ok? Certinho? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí, vou tentando resgatar um pouquinho da história aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Importante a gente perceber a lei de causa e efeito, né? A reencarnação, né? A gente vai percebendo essas leis divinas agindo nas nossas vidas, né? Através desses exemplos aqui. Isso tudo também acontece com a gente, viu, pessoal? Nossa vida não é diferente dessas coisas aqui não, viu? Cada um de nós, se a gente fosse conversar, se a gente fosse fazer uma pesquisa no nosso inconsciente aí, pessoal, cada um de nós seria um drama como esse aqui, talvez pior do que esse até, tá? Então, é um exemplo, mas se aplica muito bem a nós mesmos também, né? Então, vamos lá, vamos continuar, né? Então referiu-se ao ódio inexplicável que sentida pelo anjinho moribundo. Ela que não era um anjinho também, né? A gente vê a criança pequenininha, ai que anjinho, né? Mas é um espírito imortal, né? É lógico que a gente vê como um anjinho porque tá ali naquela fragilidade, um bebezinho, né? Mas é um espírito imortal. E o espírito já vivido, já, né? Cheio de erros, cheio de acertos também, mas é um espírito, uma alma antiga já, né? Mas tudo bem, né? É um anjinho e a gente vai cuidar como se fosse um anjinho, né? Mas é bom aplicar uns passos, fazer umas desobsessão também, porque tem muita anjinho por aí passando um sufoco danado, viu, pessoal? Criançada já com muita dificuldade, acordando assustada à noite, sofrendo influência espiritual,
Isso tudo é porque a vida começou há muito tempo atrás, né? Porque as reencarnações aí, elas nos trazem o resultado das nossas ações praticadas, né? A lei de causa e efeito acaba trazendo no presente as obras do passado, né? Então, guardava a impressão de haver descido a tormentoso inferno moral. Assim pensava o Mário Silva, né? Antonina sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao sorgimento espiritual dos filhos sofredores e rogou-lhe serenidade. Quer dizer, ela foi tocada de piedade, de compaixão, como uma mãe cuidando dos seus filhinhos, né? Silva, contudo, em pranto convulsivo, era um doente que reclamava mais ampla intervenção. Chorava convulsivamente. Era bom, né? Porque aí estava vazando aquele sentimento todo represado. Tudo isso estava vazando naquele momento. Naquela catarse, né? Atraída irresistivelmente para ele, a nobre amiga deixou de sublinhar o tratamento com a palavra Senhor e, fazendo-se mais íntima, obtemperou carinhosa: Mário, quando caímos, é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Conhecemo-nos há 2 dias, no entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Na verdade, né, só lembrando de novo aqui, né, que a Antonina, veja bem, quando o Esteves, Mário Silva, né, no passado era o Esteves, ele foi traído lá pelo Júlio e pela Lina Flores. Aí ele foi embora. E foi lá para o meio da guerra e do Paraguai, né? Aí ele encontrou um casal, que era um outro enfermeiro chamado Leonardo Pires e a Lola Ibarruri, que era uma dançarina. Quem que era Lola Ibarruri? Era a Antonina de agora. Essa senhora digna, né? Cuidando dos seus filhinhos, né? Passando por provações, tal. Era a dançarina Lola Ibarruri. Uma mulher muito bonita, atraente e tal. Quando o Esteves chegou perante esse casal, ele acabou dando em cima da Lola Ibarruri. E acabou ficando com ela, tendo um relacionamento com ela. O Leonardo Pires pegou os dois, né? Não deu flagra nos dois, mas ele depois chamou o Esteves para tomar um vinho, como amigo que eram, né? Foi tomar um vinho e ele envenenou o Mário Silva. Entendeu? Assim foi o final da existência do Esteves, né? Na época do Esteves, né? Hoje o Mário Silva, tá? Você vê o problema das questões passionais, né? Por isso que os espíritos amigos, o espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele trata da questão sexual e ele fala assim, fala, André, a ignorância no sexo matou mais na história do que qualquer guerra de extermínio até hoje. Nenhuma guerra de extermínio matou mais do que a ignorância no campo sexual. Isso o Alexandre explicando para o André Luiz, né? No livro Missionários da Luz. Por quê? Tem várias causas, né? Se a gente for abrir uma árvore de causas, fazer uma análise das causas, por que matou mais do que qualquer guerra de extermínio? Tem várias questões. A questão sexual, a ignorância com relação ao sexo especificamente, é uma das maiores causas, se não a maior causa da loucura em todos os tempos, tá? Os espíritos sempre associam o sexo, o desequilíbrio do sexo à loucura, tá? Freud também relacionou completamente, né, os desequilíbrios do sexo, os problemas do sexo com a loucura, tá? Aí você tem as doenças também,
né? As doenças venéreas, sífilis, que também leva à loucura, leva a enfraquecimento do corpo. O próprio André Luiz morreu por causa da sífilis. Ele teve uma sífilis que acabou enfraquecendo o corpo, ele desenvolveu um câncer e ele morreu por causa de um câncer nos intestinos. Né? O André Luiz é um exemplo desse problema sexual. Né? Só que também nós temos que avaliar os crimes passionais, né? Que até hoje é das maiores causas de mortes por assassinato, os crimes passionais. Tanto os assassinatos quanto os suicídios também. Né? Muitas pessoas se suicidam através de problemas ligados à paixão, ligados ao sexo, ligados aos relacionamentos afetivos. Né? Mas os assassinatos são em grande número ainda hoje. Né? Aí você junta tudo isso, você junta todas essas causas aí, e talvez seja o que o Alexandre disse, né? Que matou mais do que qualquer guerra de extermínio até hoje. Os problemas no corpo, os problemas da emoção e os problemas na mente, no comportamento. Né? Então, a gente vê o problema que é a questão sexual. Né? E a gente viu aqui nesse livro que tudo girou em torno da traição, tudo girou em torno da indisciplina das forças sexuais, gerando tragédias, gerando suicídio, gerando assassinato, gerando dramas de consciência, gerando destruição de lares. Né? Então o livro inteiro girou em torno disso. E ainda hoje, se a gente for pegar os dramas que as famílias passam, né? Muito, muito, muito em função da questão da paixão. Né? Os desequilíbrios no campo emotivo, as indisciplinas no campo sexual, a necessidade de variação sexual que atormenta muitas pessoas. Né? Só que aí acabam criando um afrouxamento das relações matrimoniais, conjugais, né? Acabam colocando outras pessoas para fazer parte desse círculo de forças, ao invés de fechar somente com seu parceiro, a sua parceira, né? Fechar esse circuito de forças, fica se colocando outras pessoas aí no meio. Né? O que acaba gerando um problema terrível, né? De ciúmes, de tragédias variadas, né? Sofrimentos, angústias, tá? Inseguranças. Né? E isso, através das reencarnações, acaba aparecendo, né, em forma de conflitos, problemas sexuais, problemas de relacionamento, né? Assim, a gente vê. Se a gente pegar os livros espíritas que tratam da história, né, da civilização, romances de Roma, romances da Grécia, romances da França, da Itália, né, em várias fases da humanidade, você pega 90% dos romances espíritas, sobre o que fala? Os problemas da paixão. Né? Os amores, os ódios gerados pelos relacionamentos, os desencontros e tal. 90%. Você tem também a questão do poder, a questão do dinheiro, a questão das guerras, também muito forte, né? Mas a maior parte são os problemas do coração. Principalmente a indisciplina sexual. Né? Isso é um problema muito forte. Por isso é que hoje um dos maiores exercícios que a gente pode fazer é o exercício da disciplina sexual. Né? Da disciplina das emoções ligadas ao sexo, ao afeto, o respeito ao parceiro. Até porque quando não há isso, acaba se gerando lesões afetivas muito graves, expectativas que geram nos outros, às vezes em várias pessoas. Isso tudo retorna para nós em forma de choques vibratórios, né? Dramas de consciência e por aí vai. Tá? Vocês desculpem eu ter alongado um pouquinho nesse comentário, mas é que trata-se de um tema tão importante. A gente vê, por exemplo, no consultório, é assunto recorrente, os problemas do sentimento, os problemas do sexo, os problemas do relacionamento, é uma questão recorrente, né?
Então a gente lida com isso cotidianamente, né? Por isso que eu desenvolvi um pouco mais esse comentário aí, tá? Então a Antonina está explicando para o Mário aqui, né? Está conversando com ele, uma terapia que ela está fazendo informalmente aqui com o Mário Silva, né? Então você vê a mesma Lola e Bahuri, né? No passado, só que agora refeita, agora em melhores condições, está tendo condição de ajudar aquele com quem ela se envolveu, né? E gerado um problema terrível, né? Então agora eles estão desfazendo um pouco daqueles problemas que foram gerados, né? Não acredito estejamos aqui juntos, disse Antonina, obedecendo a simples acaso. De certo, as forças que nos dirigem a existência impelem-nos aos testemunhos afetivos desta hora. Enxugue as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem rudemente provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogar-lhe-ia bom ânimo. É boa vontade, né? Está chamando ele, né, para que ele se reerga. Até porque ela sentiu nele, né, alguém muito querido, alguém com quem ela já tinha tido algum contato e que não era o acaso que estava aproximando eles, né? As forças estavam agindo e ela tinha consciência disso. Fixando-o com mais doçura no olhar, prosseguiu depois de leve pausa. Também eu tenho lutado muito. Lutado e sofrido, casei-me por amor e vi-me espoliada em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, relegou-nos à dolorosa penúria. Quando mais intensa era a nossa agonia doméstica, vi um filhinho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelavam a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Não se deixe abater assim. Você está moço e as suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. Então, falando das dificuldades dela também, dificuldades financeiras, né? Perdeu o marido, perdeu uma criança, né? Então, alguém que vinha sofrendo muito. E sozinha, né? Para cuidar dos seus filhos, né? Mas estou certo de que sou um assassino, soluçou o rapaz, desacoroçoado. Quem poderia confirmá-lo? Exclamou Antonina com mais ternura na voz. É indispensável recordemos que, atento à profissão, atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio do croup. Aquela gripe espanhola, né, que sufoca, né, fecha a garganta e pode levar à morte, né? Levou muita gente à morte. A gripe espanhola matou milhares de pessoas na Europa, né, em várias partes do planeta, né? O pequeno Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sob as asas da morte. A Antonina, né? Consolando o Mário Silva. Mas e a impressão? E o remorso? Sinto-me derrotado, aflito, tenho medo de mim mesmo. A nobre senhora fitou o hóspede com a admirável segurança que lhe era peculiar e falou firme. Mário, você acredita na reencarnação da alma? E porque o interlocutor a contemplasse com estranheza, continuou sem ouvir-lhe a resposta. Todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe a revivecer dos séculos mortos, como as plantas a renascerem do solo profundo. Né? Então está dando os primeiros princípios para ele, porque o Mário Silva ele se mostrou dos personagens mais necessitados aqui no livro. O Mário Silva se mostrou assim, precisando de elementos muito básicos assim, né? E ela está dando uma verdadeira aula de espiritismo aqui, iniciando ele no conhecimento superior, né?
Naturalmente, você, Amaro, Zulmira e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E ela acertou na mosca, né? Você vê como é que a Antonina ela tá bem intuída, né? Você vê a capacidade, a inteligência dela. Ela acertou na mosca. Por quê? Porque realmente o, o Mário Silva, o Amaro, o Júlio e a Zulmira estão realmente revivendo um drama do passado. Qual drama? O drama que a gente acabou de falar. O Júlio e o Amaro eram os dois amigos que se aproximaram da casa dele, quando ele era o Esteves, estava casado com a Lina Flores, né? O Amaro de hoje, que é pai do Júlio que morreu, né? O Amaro era o Armando. O Júlio era o Júlio mesmo. A Zulmira era a Lina Flores. E o Esteves, e o Mário Silva era o Esteves, né? Então eles estão revivendo de novo esse drama do passado, só que agora sofrendo as consequências, cada um, né? A seu modo. E mediante o carinho de sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Aí ela quis se colocar no meio e falou, olha, e pelo que você está falando, desse drama que você está vivendo, eu não duvido da minha participação nisso aí. Em algum momento eu tenha talvez motivado isso aí que aconteceu, esse drama no passado. Ela realmente participou, só que ela participou depois. Não propriamente daquele drama, né? Porque depois, quando o Esteves saiu de casa, abandonou a esposa, né? Aí ele foi e acabou entrando na vida da Antonina, que se chamava Lula Barruri, tá? Então depois ela veio fazer parte desse drama, né? Numa outra fase da vida do Mário Silva, do Esteves, né? Amor e ódio não se improvisam. Resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Isso é uma coisa que um dos mentores do André Luiz fala, que a simples simpatia frequentemente é resultado de séculos. A simples simpatia. Às vezes você tem simpatia por alguém e às vezes aquela simpatia já foi resultante de muito tempo de convivência, às vezes em várias encarnações, que você estruturou aquela sensação boa com relação a determinada pessoa, né? De familiaridade, aquela coisa gostosa, aquela convivência gostosa com alguém, né? Então a simples simpatia frequentemente é resultado de séculos, né? E aqui a Antonina fala justamente sobre isso, né? Resultam de nossas construções espirituais nos milênios, né? Provavelmente, alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação neste assunto, sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E em razão disso, ofereço-me para cooperar com seu esforço de algum modo. Ela vai cooperar mais do que ela imagina. Ela vai cooperar mais do que ela imagina, né? Como a gente já viu, os dois vão acabar ficando juntos aqui, né? O Mário Silva e a Antonina, porque ele não se casou, né? Ele está solteiro e ela está viúva, e os dois sentiram essa aproximação, essa confiança imediata, né? E ela vai se tornar aqui uma peça fundamental aqui, a Antonina, né? Colaborar, atalhou o moço, quase alucinado. É impossível. O menino está morto. Envolta nas irradiações de Clarencio, Antonina alegou com sensatez.
E quem nos diz que Júlio não possa voltar à terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer em benefício da criancinha que partiu? Como, indagou atônito o infeliz? Porque a pessoa não conhece a reencarnação, né? Não está acostumada a pensar nesses moldes, né? Nesses termos. Às vezes a pessoa não consegue juntar uma coisa com a outra, né? Agora, quem já está acostumado a pensar em termos de reencarnação já leva em consideração a possibilidade dele voltar, e ele vai voltar. Vai voltar na mesma família, como filho da Zulmira de novo, como a gente já está sabendo que vai acontecer, né? Ele vai vir pela terceira vez na mesma família, né? Como uma criança novamente, ele vai chegar como filho da Zulmira, né? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui, porque agora ela vai entrar, vai começar a explicar a questão da reencarnação, da possibilidade aqui dele voltar e tal. Aí nós vamos precisar desenvolver com mais tempo isso aqui, tá? Semana que vem a gente continua. Gente, não é fácil não, né? Nas nossas vidas, se a gente pudesse saber o que aconteceu, né? Mas é bom que a gente não saiba não, porque a bênção do esquecimento, provavelmente nós estávamos atormentados no plano espiritual pela recordação do nosso drama pessoal. Então a gente estava aflito querendo o esquecimento. E hoje nós estamos vivendo o esquecimento para podermos reconstruir a nossa vida, né? Vamos fazer a nossa prece então, né? Novamente agradecendo a Deus pela oportunidade de termos acesso a essas informações tão conscientes, tão lúcidas, que nos induzem, Senhor, ao equilíbrio nas nossas atitudes, ao raciocinar para as escolhas melhores, para não nos precipitarmos em atitudes que venham a lesar a nós mesmos e aos outros. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não nos comprometamos com o mal, para que não façamos empréstimos ao mal, para que caminhemos seguindo os teus passos, antes de tudo buscando o sacrifício de nós mesmos, para que o outro esteja melhor envolto em boas possibilidades. Mas ajude-nos, Senhor, para que possamos ter força para tudo superar, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, pelo carinho. Lembrando, né, quem mora aqui por perto, de Campina Grande, ou mesmo longe, quem quiser participar nesse dia 12 de maio, agora sábado, às 18 horas, tem o Fernando Bem, aqui no Centro de Convenções de Valdo Franco, tá? Na rua Doutor João Pequeno, 181, bairro Catolé, aqui em Campina Grande. Então vai ter as cartas de Fátima, né? Fernando Bem, que é aquele psicógrafo, médium psicógrafo que tem recebido essas mensagens muito bonitas de parentes desencarnados, né? Para o consolo de muitos corações, de mães, de filhos, de pais, de avós, de amigos, né? De esposas, de maridos. Tá? Quem quiser participar, né? Os portões se abrirão às 16 horas, às 4 horas da tarde, e a atividade começará mesmo às 18 horas, às 6 horas, tá bom? Então, caravanas estão vindo de várias partes do Brasil, né? Estão vindo caravanas para cá para participar. Vai ser um grande evento e quem quiser vir será muito bem recebido, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.